Agora nós vamos falar sobre o círculo trigonométrico. E o que nós queremos começar combinando é o seguinte: o círculo trigonométrico ele é convencionado de raio 1, tá certo? E a gente vai pegar esse círculo e colocar sobre o plano cartesiano e vamos ver o que é que vai acontecer. Você sabe que no plano cartesiano, esse eixo aqui da horizontal é o eixo X e o eixo da vertical é o eixo Y, certo? Então, se esse círculo ele tem raio 1, então eu coloquei exatamente o centro coincidindo com a origem do plano, então significa dizer que as coordenadas desse ponto que vai estar bem aqui é exatamente 1 e 0, as coordenadas desse ponto aqui é menos 1 e 0, as coordenadas desse ponto aqui de cima será 0 e 1, e as coordenadas desse baixo é 0 e menos 1. Ok? Quando a gente está estudando a trigonometria no triângulo retângulo, aparece com muita naturalidade três ângulos, que são 30, 45 e 60. Certo? 30, 45 e 60. Eles aparecem com muita naturalidade. O que é que acontece? Se você lembrar, o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, eles vão estar variando entre 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Né? O 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Notem que esses números eles estão em ordem crescente, tá bom? E eles estão entre 0 e 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar eles aqui em cima desse eixo do X. Veja o que vai acontecer. 0, vou marcar o 1 meio bem aqui, o raiz de 2 sobre 2 bem aqui e o raiz de 3 sobre 2 bem aqui. Também eu vou marcar aqui desse lado, só que desse lado é negativo. Menos 1 meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Aqui em cima, também, 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. E aqui embaixo, os mesmos valores, só que negativos. Menos 1 meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. De maneira que eu consigo as coordenadas de qualquer um desses pontos aqui. Por exemplo, se eu quero associar esse raiz de 3 sobre 2 aqui, ó, com 1 meio, basta ligá-los, eles vão se encontrar aqui em cima. Então, essas coordenadas aqui é raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Ok? Por exemplo, se eu quero relacionar esse valor aqui, que é menos raiz de 2 sobre 2, com esse do meio aqui, que também é menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho as coordenadas menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Ok? O que eu quero que você guarde é que aqui no círculo trigonométrico, cada coordenada vai assumir a função do cosseno e do seno. O primeiro vai equivaler ao cosseno daquele ângulo e o segundo do seno daquele ângulo. Então, por exemplo, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Então, aqui, por exemplo, começa com 0, obviamente, né? Esse ângulo aqui é o ângulo 0. Esse ângulo aqui é o ângulo 0. Então, o próximo, no caso, é 30 dos ângulos notáveis, que vai ser exatamente aqui, ó, 30 graus. O próximo depois dele é 45, que vai ser exatamente aqui. E o próximo depois dele é o 60. Tá bom? Aí aqui eu quero que você note um padrão. Esse daqui é 90. Quero que você note o seguinte padrão. Essa primeira abertura entre o 0 e o 30, eu fiz uma abertura de 30 graus. Do 30 para o 45, eu fiz uma abertura de 15 graus. Do 45 para o 60, também de 15 graus.
do 60 para o 90 de 30 graus, de maneira que nas extremidades eu faço aberturas de 30 graus e nos meios eu faço aberturas de 15 graus. Então, todos os outros ângulos eu posso encontrar através dessa lógica. 0, 30, 45, 60, 90. Como eu estou numa extremidade, 90 com 30, 120. Agora eu estou no meio, 120 com 15, 135. Eu estou no meio, 135 com 15, 150. Estou numa extremidade, 150 com 30, 180. 180 numa extremidade, ó, com 30, 210. É bem aqui o 210, nesse lugarzinho aqui, 210. Com 15 no meio, dá quanto? 225. Com 15, 240. Com 30, 270. Bem aqui, ó. Com 30, 300. Com 15, 315. Com 15, 330. E finalmente com 30, 360. Ok? E aí fica muito fácil. Se você quer, por exemplo, saber quem é o cosseno de 60, basta olhar para cá, para o eixo X. Ele aponta para o 1/2. E se você quer saber quem é o seno, você olha para cá, ele aponta por raiz de 3 sobre 2. Agora você quer saber, por exemplo, quem é o cosseno de 150. Ele aponta no eixo X para o menos raiz de 3 sobre 2. Quer saber quem é o seno de 150? Ele aponta para o eixo Y, para o 1/2. E assim por diante. Sempre o primeiro é o cosseno e o segundo é o seno.